Bom, agora começou aqui, então eu já posso falar. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aí a presença de todos vocês. Temos ao todos aqui 50 alunos online com a gente, então obrigado aí a todos que puderam comparecer. Me apresentando novamente, tá? Eu sou o professor Christopher, trabalho aqui no ENIAC aproximadamente aí uns 10 aninhos. E aqui no ENIAC nós temos uma equipe, tá? Uma equipe de profissionais, professores e tutores que vão lidar com vocês nesse semestre, tá certo? Então a ideia aqui é a gente apresentar essa equipe e falar sobre esses diferenciais dos processos de aprendizagem que vocês terão nos próximos semestres aqui conosco, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Comigo aqui também tem o professor João. Quer dar um oi aí, professor? Tá sem microfone. Daqui a pouco ele dá um oi. E também tem a tutora Raquel, né, Raquel? Quer falar um oi para a turma aí? Ela mandou boa noite. Ah, eu bloqueei o microfone. Aí não vai conseguir falar mesmo. Tá liberado, professor. Boa noite, turma, tudo bem? Sou o professor João, faço parte aí da célula de transferidos, tá? Qualquer dúvida pertinente aí, aproveitamento, tudo em relação a essa área, vocês podem me chamar, tá bom? Vou disponibilizar meu número aqui também. Se tiver dúvida, é só me chamar ou chamar o professor Christopher, tá bom? Beleza. A Raquel também mandou um oi aí no chat, tá? E assim, pessoal, apresentando aqui para vocês um pouquinho da nossa equipe, né? Deixa eu colocar aqui na tela e conforme eu vou dialogando com vocês, eu vou navegando aqui, tá? Então, a gente tem aqui no ENIAC o que a gente chama de célula, ok? Esse nome ele não é muito complexo, tá, turma? Porque isso é uma ferramenta de gestão. Então, a ideia é que essa célula seja um time integrado que cuide de vocês, né, no decorrer do semestre acadêmico. Então, a equipe da célula de alunos transferidos, segunda graduação, educação continuada, alunos regressos. Então, essa é a equipe aí, né? Sou eu, professor Christopher, quem está aqui na liderança da célula, junto com o professor João Trindade também, a tutora Thalita e a Raquel, né? Que começou conosco aqui recentemente, ainda não está atualizada aqui na foto, mas ela também faz parte aqui da equipe, tá? Além dessas pessoas, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, existem também uma equipe grande de professores, né, que atuam nas análises, que atuam nessas entrevistas iniciais de vocês, mas tudo isso vai fazer sentido conforme eu for explicando aqui, tá? Bom, pessoal, vocês já perceberam que vocês estão num grupo à parte, né? Não é um grupo que tem alunos novos, né? E eu vou explicar também por que a gente tem uma equipe específica que atua diretamente com alunos do perfil como o de vocês aqui hoje, tá? Quando eu for explicar sobre isso, pessoal, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? E aí, claro, vocês vão trazendo aquilo que eu estou falando para o caso de vocês, né? Eu sei que aqui hoje não vai ter nenhum aluno que vai ter um caso parecido, né? Todos vocês têm as suas próprias individualidades, tá? Isso eu gostaria de deixar bem claro. E eu sei que cada caso aqui é uma história diferente, uma bagagem diferente. Mas a ideia é que a gente entenda todo esse processo de ingresso de vocês aqui na instituição para que as coisas fiquem mais simples aí de vocês digerirem e aproveitar ao máximo aquilo que nós do Centro Universitário ENIAC vamos oferecer, tá? Então, ok, pessoal. Tem alguém aqui que não está nessa condição que eu falei agora, de ser um aluno que veio transferido de outra instituição, ou que eventualmente não é uma segunda graduação, não é uma educação continuada, ou eventualmente não seja também um aluno que parou os estudos e está retornando agora. Tem alguém que não é nenhuma dessa condição? E aí, no caso, só sobraria a opção de ser um aluno
que está começando o curso pela primeira vez, nunca estudou ensino superior na vida, não tem aproveitamento de estudos. Tem alguém nessa condição aqui? Teve 2 pessoas que levantaram a mão aqui. Foi o Rodrigo, o Marcos Vinícius e a Camila. Tá. Cleverton. É assim, só para deixar claro, tá? O Matheus, é o segundo curso, então se enquadra dentro do que eu falei, tá? Não é a situação de ser um aluno de parte, tudo bem? É porque assim, pessoal, o que eu vou falar aqui hoje, os exemplos e as situações que eu vou explicar, elas só se enquadram para alunos nessas condições, tudo bem? Se é a primeira vez que vocês estão fazendo uma faculdade, né, vai começar desde o primeiro semestre, não vai fazer parte de nenhuma turma especial, então estimo que o que eu vou falar aqui não vai servir para a sua situação, tá certo? Então não precisaria ficar nessa reunião se você não for dessas condições aqui, tá? Tudo bem? Então, beleza. Pessoal, eu vou colocar aqui no chat um contato nosso, tá? O que acontece? A nossa equipe, ela faz um atendimento específico através do nosso WhatsApp. Então, vou copiar o telefone aqui. Cadê? Aqui. Vou colocar aí no chat. Não mandem nada agora, tá? No número do telefone, porque a gente vai conversar bastante coisa aqui. Mas já deixem esse telefone salvo, porque se caso vocês precisarem, vocês já sabem a quem recorrer, tá ok? É esse telefone aí que eu coloquei agora no chat. 4595-6188. Bom, vamos lá. Turma, para todos vocês que estão começando agora aqui no Centro Universitário ENIAC, tem alguém aqui que já participou do treinamento de portal, que já fez aquela aulinha lá, que fala sobre como funciona a plataforma, etc, etc? Eu acho que é melhor, na verdade, acho que a grande maioria que deve ter participado, né, pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que é melhor eu perguntar quem não participou. Eu acho que fica mais fácil, mais dinâmico. Quem que não participou, na verdade? O Leonardo, tô perdido. Ótimo, perfeito. Você tá no lugar certo, Leonardo. É pra gente se achar mesmo, tá? Tá, tem uma galera aqui que não participou. Foram poucas pessoas, mas acho que a grande maioria participou. Legal, bacana, ótimo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Como tem alguns poucos alunos aqui que não participaram, depois de toda a nossa conversa aqui, da nossa introdução, para vocês se acharem e não falar mais esse pretexto, estou perdido, no final da nossa conversa, vamos fazer então um treinamento de portal para vocês que não fizeram ainda, pode ser? A gente deixa combinado assim, tá? Tudo bem? Então tá bom. Bom, turma, todos vocês têm esse tratamento à parte, não é à toa, tá? Quando a gente fala que um aluno ele veio transferido de outra instituição, ou quando a gente fala que o aluno ele já estudou no ENIAC, ou está fazendo uma segunda graduação, a grande maioria, né, 99%, desses perfis acadêmicos, digamos assim, acontece o que a gente chama do aluno ter aproveitamento de estudos, né? Mas, poxa, professor, o senhor falando desse jeito aqui parece tão complexo, né? O que é um aproveitamento de estudos, tá? Então, imagina que você estudou em outra faculdade, então você basicamente tem disciplinas que você já cumpriu na sua jornada acadêmica, ou até mesmo quando você fala assim, eu já tenho uma formação, né? Eu já sou formado num determinado curso, então agora eu estou buscando uma outra formação profissional para me especializar em uma segunda área. E é possível, tá? Quando a gente fala de áreas, pessoal, é possível a gente linkar, independente, por mais diferente que seja a área de formação, é possível a gente linkar disciplinas e competências para que a gente faça essa dispensa, tá? Então, aquilo que você já tem domínio, você não precisa fazer novamente aqui dentro, tá? Então, só que assim, para que isso aconteça de uma forma tranquila, você precisa ter o que a gente chama aproveitamento de estudos, tá? Então, como é que funciona vou contar uma historinha aqui, tá? No universo em que você estuda em outra universidade, funciona assim. Você fala, poxa, eu estou querendo matricular numa faculdade que realmente seja diferente e tal. Então, você veio até nós aqui, chegou aqui no ENIAC.
Nesse momento, você precisa falar para a pessoa que você está se matriculando qual que é o seu curso, qual que é a sua modalidade, você dá aquelas informações básicas ali no momento da sua chegada. A partir daí, bem provavelmente, você, em algum momento, vai falar que já estuda em outra universidade ou que está voltando, né? Em algum momento ali naquela tratativa inicial da matrícula, é levantado essa discussão. Quando acontece isso, aquela pessoa que está te matriculando, ela te coloca em um fluxo diferente. Porque um aluno convencional, né, quando ele vai fazer a faculdade pela primeira vez, ele começa pelos módulos mais básicos, digamos assim, tá? Inclusive, essa tela que eu estou compartilhando aí com vocês, eu vou explicar o que é isso aqui, mas vocês já podem ver que logo aqui no começo existe um negócio chamado módulo básico, né? Então, o que é isso? É o primeiro semestre. Normalmente, quando um aluno vai começar uma faculdade do zero, ele precisa passar por esse nivelamento para que ele consiga dar andamento nas disciplinas mais específicas, tá? Então, na grande maioria dos casos, quando a gente tem alunos com perfis igual aos de vocês, normalmente essa etapa vocês pulam, tá? Normalmente, na grande maioria dos casos, porque são disciplinas mais básicas, né? Matemática, português, carreiras, empreendedorismo, tecnologia. Então, a diferença basicamente entre vocês e um aluno convencional está justamente nesse primeiro contato com a faculdade, tá? Então, vocês iniciam em módulos diferentes do que um aluno convencional começaria aqui na faculdade, tá? Quando eu falo módulo, pessoal, então assim, eu não quero falar aqui palavras difíceis ou situações que eventualmente vocês não entendam. Então eu sempre vou traduzir no mais miúdo possível. Quando eu estou falando módulo, turma, eu estou falando basicamente de um semestre, tá? Então, um grupo de matérias, que aqui no NA que a gente chama de semestre, ele faz parte de um módulo, tá? Então, vocês podem ver que cada semestre aqui no ENIAC, não se atentem aqui ao curso que eu estou mostrando, as matérias que eu estou mostrando, isso aqui é indiferente, tá? Todo curso aqui do ENIAC funciona da mesma maneira. Então, todo grupo de disciplinas aqui da instituição, nós chamamos de semestre e eles fazem parte de um módulo, tá? Todo módulo aqui tem um nome, inclusive. A gente gosta de dar nome às coisas aqui, tá certo? Então, turma, né, voltando lá na historinha. Vocês fizeram, né, a matrícula de vocês, em algum momento ali foi dialogado que você eventualmente estaria transferindo de outra instituição, ou estaria voltando a estudar no ENIAC, depois de um tempinho que ficou parado, né? Beleza. Então, aí que entra a nossa equipe, né? Já nesse primeiro momento, nós, professores e tutores, a gente entra já para fazer a primeira coisa, que é o seguinte: a gente precisa analisar o seu perfil, né? A gente precisa analisar você, saber o que você já tem de competência, de conhecimento, né? Seja por disciplinas que vocês fizerem em outra instituição, seja por disciplinas que vocês cursaram aqui mesmo no ENIAC, tá? Então, nesse primeiro momento, bem provavelmente acontece isso daqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. É feita uma solicitação de análise. Basicamente é isso, tá? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, se vocês nunca viram essa tela aqui, provavelmente é porque a pessoa que na hora que você estava fazendo a matrícula ali com vocês já deve ter feito esse passo, tá? Mas caso vocês não tenham feito, depois eu passo os links aqui certinho para vocês. Então, isso daqui, esse formulário que vocês vão colocando aqui, dados, né, nome, telefone, etc, etc, ele serve justamente para que você fale o seguinte: ó, eu preciso que seja analisado o meu currículo, que seja analisado as matérias que eu já cursei, né, seja no ENIAC ou seja fora, tá? Então, esse tipo de solicitação é feita através desse formuláriozinho aqui, tá? Normalmente, na grande maioria dos casos, isso é feito no momento da matrícula, tá? Antes mesmo de você ser aluno dentro do Centro Universitário ENIAC, tá bom? Após essa solicitação, pessoal, essa informação chega até a nossa célula, né? Então, por exemplo, a Júlia foi lá, um exemplo aqui, tá, Júlia? Você veio transferido de outra instituição e aí você fez a abertura desse formulário aqui, e eu vi lá naquele formulário que você fez alguns semestres, né, na outra universidade. Quando vocês entregam esse documento,
Normalmente nessa primeira etapa a gente já tem até algumas dúvidas, né? Porque, por exemplo, às vezes o aluno ele não entende o que ele pode apresentar para que seja comprovado que ele tem o saber de certas competências, né? Mas um documento para assim, a gente deixar oficial e deixar de uma maneira mais simples, o documento que serve para que a gente possa analisar as suas competências a gente chama de histórico. Né? Por que um histórico? Porque o histórico ele vem o nome da disciplina, ele vem a carga horária das matérias que foram cursadas e ele vem também a sua nota. Então, toda vez que a gente vai analisar, turma, as matérias ou competências que vocês tenham feito, seja no NA, seja fora, enfim, a gente precisa dessas informações. A gente utiliza tudo, a gente utiliza a nota, a gente utiliza a carga horária da disciplina, né? A gente utiliza também o conteúdo, então tem que ser matérias que estejam ali pedagogicamente equivalentes. Então, essa informação ela vem até nós através dessa solicitação. E aí, quando nós, professores, analisamos isso, é gerado exatamente esse documento aqui, tá? Então, isso daqui, ele só vai existir se a gente validar a condição anterior. Qual que é a condição anterior? Você ter entregue o seu histórico, né? Ou algum documento que fale, olha, eu fiz essas matérias aqui. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida assim, nesse primeiro ponto que eu tô colocando aqui para vocês? Porque daqui para frente já vamos começar a entrar em algumas especificidades, tá? Mas isso aqui precisa estar muito claro para todo mundo. Tudo bem até aqui, turma? Eu tô vendo que tem um pessoal com a mão levantada. Tem a Letícia, o Vinícius, a Luísa, Ismael. Eu gostaria que, se possível, para quem tá com a mão levantada, esse bonequinho que tem aqui da mão levantada, turma, quer ver? Ó, eu vou arrastar minha tela aqui para mostrar para vocês. Ó, esse bonequinho aqui com a mão levantada, ele serve justamente para que você. É como se você estivesse no ambiente de sala de aula e você quisesse a voz, né? Ou quisesse a vez ali para poder fazer uma pergunta para o professor, tá? Então, levanta a mão exatamente só se realmente vocês estiverem com dúvida. É o caso da Letícia, Vinícius, Heloísa? Se tiver dúvida, quer fazer a pergunta no chat? Quem está com a mão levantada? Ó, o Vinícius falou o seguinte: eu estou retornando ao ENIAC, né? Não solicitaram para fazer esse levantamento. Tudo bem, não tem problema, Vinícius. Quando você volta para a instituição que você já estudava antes, se for para o mesmo curso, não tem problema, não precisa pedir, porque isso já é automático. Esse documento aqui que eu vou explicar melhor, ele já acontece de forma automática, tá? Então não precisa se preocupar. Ó, o Leonardo fez uma pergunta legal também. Cada semestre é um módulo? Então, na verdade, semestre e módulo, apesar de serem parecidos, mas não significa a mesma coisa, tá, Léo? Quando você fala assim, por exemplo, eu estou no 5º semestre, tá? Quando você fala que você está no 5º semestre, eu entendo que você é um aluno que já dispensou 2 anos da faculdade, tudo bem? Imaginando que cada semestre são 6 meses, se você fala que você está no 5º semestre, significa que você já dispensou o 1, 2, 3 e o 4. Então significa que você já matou 2 anos de curso. Mas é diferente quando você fala, eu estou no 5º módulo. Porque quando você fala que você está no 5º módulo, por exemplo, eu sei que na verdade você está se referindo ao módulo número 5 daquela grade daquele curso, tá? Não significa que você dispensou 2 anos de curso. Tá entendendo a diferença? Semestre e módulo, perfeito? Tá? Espero que tenha esclarecido a sua dúvida, né? A Letícia também perguntou, que estava com uma levantada, né? Perguntou se histórico de técnico também serve. Letícia, essa é uma pergunta bem legal, porque é o seguinte, quando a gente fala de nível de ensino, há de ficar claro o seguinte, vocês estão no ensino superior, tá? Então, para que a gente tenha a validação de matérias dispensadas da faculdade, você precisa ter feito faculdade também, tá ok? Então, é só para separar aí os níveis de ensino diferentes. Porque quando a gente fala técnico, é nível ensino médio, tá certo? É diferente de tecnólogo. Tecnólogo é graduação também, tá? Então, toma cuidado com isso daí. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta da Bárbara antes de prosseguir, para a gente deixar os pingos nos is, tá? Eu estava no sexto. Tá, é assim.
são casos... Ô, Bárbara, eu entendo a sua pergunta, tá? Mas eu acho interessante a gente guardar isso para o final, porque você está fazendo uma pergunta muito específica do seu caso e eu acho que não vale a pena a gente falar agora, tá? Eu não estou falando que suas perguntas não é importante, mas vamos deixar para o final ou especificamente a gente direcionar isso através do nosso WhatsApp. Porque aí você está falando alguma coisa específica para você, não cabe agora falar para 60 pessoas ao vivo aqui, tá? Mas vamos conversar sim sobre isso. Ok. Bom, acho que as demais perguntas aqui não é algo específico para a gente... Tá, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, tendo em vista que já foi passado esse processo de ser feita uma análise, é gerado esse documento aqui, tá? Se você já mandou essa informação por intermédio de alguém lá no ato da matrícula, ou você mesmo foi lá e fez a solicitação, e se por acaso você ainda não teve o retorno desse documento, é possível você pedir isso através do contato do WhatsApp lá da tutoria, tá? Então, normalmente, esse documento ele é devolvido para vocês pela própria pessoa de quem vocês estavam dialogando lá. Mas se isso não aconteceu, por qualquer motivo que seja, nesse contato da tutoria que eu coloquei de novo aqui, é possível vocês pedirem esse documento para vocês, tá? Então, aqui eu entrei no caso genérico, né? Esse aluno aqui, que é um aluno meu do curso da Engenharia Civil, da minha turma aqui, e ele basicamente tem algumas matérias ali que ele está dispensado e algumas matérias que ele não está dispensado. Como é por óbvio, né? As matérias que eventualmente vocês estão vendo como a cursar, nesse exemplo aqui, são as matérias que vocês vão precisar fazer, né? Então, dado o que acontece dentro dos semestres, você vai fazer ali, em média, tá? Em torno de 7 disciplinas, viu, turma? Então, num semestre convencional do Centro Universitário ENIAC, vocês têm em média ali 7 disciplinas por semestre, ok? E aí, tendo em vista essa informação, mediante a quantidade de matérias que vocês têm a cursar, você já consegue ter em mente o quê? A quantidade de tempo que de fato você dispensou e a quantidade de tempo que você sobrou ali para fazer. Se caso essa matemática não tenha feito muito sentido para vocês, essa informação ela já fica pronta no final do documento, tá? Então tem aqui, ó, quantidade de semestres dispensados, tá vendo? Então esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês significa que o aluno dispensou 2 semestres, portanto, ele não fará 1 ano de curso, tá ok? Então, de novo, lembra daquela regrinha que eu expliquei, a diferença entre semestre e módulo. Né? Esse aluno aqui, ele dispensou 2 semestres, não significa que ele vai fazer a partir do 3º módulo em diante. Então, ele dispensou 1 ano, né? E vai cursar mais 4 anos, porque aqui a gente está olhando aqui a grade de um curso de engenharia, né? Que são 5. Então, se dispensou 1 ano, faltou 4. Então, vai cursar 4 anos aqui conosco. E aí, turma, vocês vão perceber também que dentro dos módulos, vocês sempre vão ter uma disciplina que se chama tópicos especiais, tá vendo? Normalmente, o semestre ele é composto por 5 disciplinas, que a gente chama de fundamentos, tá? Ele sempre vai ter uma matéria que tem o nome de projeto integrador, e ele também vai ter uma matéria que se chama tópicos especiais em alguma coisa, tá? Vocês podem ver que qualquer semestre que eu olho aqui, ó, é a mesma coisa. 5 matérias, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo, né? Essa de topografia também é uma matéria. E aí vem projeto de alguma coisa e tópicos especiais de alguma coisa. Normalmente isso aqui é padrão para quase todos os cursos da universidade aqui, tá? E aí, obviamente, as matérias que estão com status dispensado são as matérias que vocês não precisam cursar. Tá? Então, essas matérias, em hipótese nenhuma, devem estar associadas à plataforma de vocês, plataforma de estudo, tá? Que seria o portal acadêmico lá. Tá bom, professor, tá fazendo sentido isso que você está me falando? Quer dizer que quando eu começo na faculdade, eu tenho que, de alguma forma, apresentar aquilo que eu já cursei ou que eu já tenho feito para que alguém analise isso por mim e gere esse documento. É isso mesmo? Sim, resumo disso tudo que eu falei, é isso que eu apresentei agora. Porém, pessoal, isso não é o processo por completo, tá? Por quê? Até o momento em que você recebe esse documento, você apenas tem ali uma informação na sua mão. Você sabe que
algumas matérias você vai cursar e algumas disciplinas não. Porém, você precisa formalizar isso com a secretaria, tá? Então, o processo todo dos aproveitamentos de estudos, nós separamos em duas etapas. A primeira etapa é essa que eu expliquei agora, o momento em que você mostra o documento, alguém analisa isso para você e devolve essa informação. Ponto. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando, naquele momento, a gente já imagina que o aluno já está matriculado, né? Então, já tem acesso ao portal, já sabe o RA, né? O RA, registro acadêmico, a numeração sua, como se fosse seu RG dentro do Centro Universitário de ENIAC, né? Então, quando você já tem esses dados, já é matriculado, legal, bacana, você precisa fazer a formalização para isso. O que é essa formalização, pessoal? É basicamente você falar para a secretaria que você assina esse documento. Então, é basicamente você falar, ó, secretaria, eu estou de acordo com o que está colocado aqui, tá? Então, significa que vocês podem fazer o lançamento. Então, essa segunda etapa é necessário fazer um requerimento, tá? O requerimento, turma, a gente faz através do portal de serviços, tá? Então, vocês têm dois ambientes virtuais. Para quem já fez o treinamento de portal, já sabe, né? A gente tem um ambiente virtual, portal acadêmico, que é onde vocês estudam, né? Faz as disciplinas, tudo bonitinho. E vocês têm um portal de serviços, que é outro ambiente virtual, é onde você faz requerimento, envia documento, pega boleto, vê sua grade, né? Faz todas essas coisas administrativas que não envolvem propriamente dito estudar, tá? Eu vou mostrar, se vocês quiserem, qual que é o requerimento especificamente que vocês clicam lá para poder anexar esse documento. Então, pessoal, né, nesse passo 2, quando vocês abrem essa solicitação para a secretaria, vocês precisam anexar 2 documentos, tá? O primeiro documento é esse, é o que a gente chama de aproveitamento de estudos, tá? O segundo documento é o histórico ou o documento que de fato gerou aquela dispensa, né? Então, é basicamente aquilo que você utilizou para que o seu aproveitamento fosse feito, seja o histórico de disciplinas, seja uma ementa de curso, enfim, tá? É claro que para o aluno que já estudou no ENIAC, você não precisa fazer isso porque essa disciplina ela já é validada automaticamente, se for o mesmo curso, tá? Se não for o mesmo curso, você precisa ter esse documento, tá bom, pessoal? Isso falando especificamente para quem já estudou no ENIAC. Se não for o mesmo curso que a gente está falando, precisa ter esse aproveitamento de estudos, tá? Se for o mesmo curso, essa etapa você imagina que ela já é feita automaticamente. Turma, sobre o passo 1 e o passo 2, conseguiram entender, né? Qual que é a importância disso? Ó, vejam bem, se vocês, tá? Eu vou colocar uma situação aqui. Se vocês não formalizam, gente, esse aproveitamento de estudos, que é o que mostra que você está dispensado, o que é cursar, se vocês não fazem esse procedimento, a secretaria, ela não tem ciência dessa informação, tá? Então, ela não vai saber aquilo que você não precisa cursar ou aquilo que, eventualmente, de fato, você precisa. Então, o que corre o risco? Se a secretaria não sabe qual matéria, de fato, inserir para você, corre o risco do quê? Corre o risco da secretaria, eventualmente, às vezes, colocar uma matéria que você não precisaria fazer. Vocês concordam comigo? Então, isso é muito importante. Então, antes de tudo, né, eu sei que vocês vão começar a partir de amanhã, né, que a gente vai fazer nossa aula inaugural, que é um outro momento, é uma outra coisa, né, a gente vai mostrar a instituição para vocês, mas seria legal se vocês saíssem daqui hoje com essa missão. Olha, eu preciso, se eu não abrir ainda, eu preciso ir lá e formalizar o meu aproveitamento de estudos lá da faculdade. Tudo bem? E assim, gente, eu sempre bato na tecla o seguinte: vocês estão comigo nesse semestre, tá? Eu, junto com a minha equipe aqui, seremos o norte de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Qualquer resgate ali que vocês precisam fazer, qualquer ajuda, vocês têm a gente como referência para isso. Só que eu gosto de falar o seguinte: todo aluno, né, do Centro Universitário ENIAC que faz parte da nossa célula, gente, vocês são responsáveis pela jornada acadêmica de vocês, tá? Então, é assim, em nenhum momento eu vou chegar e vou falar assim: ô Joãozinho, por que você ainda não abriu o requerimento lá no portal? Poxa, se você que é um aluno que tem aproveitamento de estudos não sabe que você tem que ir lá e fazer essa solicitação, não entende essa importância, significa que você não liga para isso,
né? Significa que eventualmente você não se importa se a secretaria colocar uma disciplina que você estaria dispensado. Então, assim, vocês estão no ensino superior, pessoal. Então, o responsável por essa jornada acadêmica são vocês, tá? Guardem isso na mente. Precisou de ajuda? Do total apoio. Estou aqui sempre, praticamente 24 horas por dia, tá? Para atendê-los. Mas deixem isso fixado, tá? Não deixem de fazer os processos certinho para que deixe tudo ok lá no sistema, tá bom? Posso partir para o próximo tópico aqui, pessoal? Eu estou vendo que tem algumas coisas no chat aqui. O professor João tá interagindo com a turma aqui no chat também. Tem algum tópico específico que precisa passar antes da gente falar sobre as disciplinas que vão aparecer agora, professor João, né? Você já falou do... Sim. Tá, beleza. Bom, pessoal, vamos lá agora entender o que de fato vai acontecer daqui em diante, tá? Já entendemos que a gente tem esses aproveitamentos de estudos, que são as documentações necessárias para que vocês façam as disciplinas que de fato vocês não tenham cursado ainda, né, por essas experiências e por essas bagagens anteriores, mas todos vocês estão iniciando agora no dia 10 de março, tá? Eu vi uma pergunta aqui. Eu fiz a solicitação no dia 1/3, ainda não tive resposta. Leandro, na verdade, o seu documento ele já com certeza já está pronto, tá? Você só possivelmente não recebeu. Aí, nesse caso, faz aquilo que eu falei, é só dar um toque lá no WhatsApp para nós, né? Fala, oi, eu já fiz a solicitação do meu aproveitamento, só gostaria de ter esse documento aqui, tá certo? Bem provavelmente, 99% de certeza, o seu aproveitamento já foi feito, tá? Porque todas as solicitações são feitas praticamente no dia. Então, a equipe nossa aqui de professores analisa tudo ao tempo. Então, se você já solicitou no dia 1, ou seja, fazem 9 dias praticamente, né? Com certeza já está pronto, tá? Só dá um toque lá no Zap para nós e a gente manda esse documento para você, não tem problema nenhum. Beleza? Alguém está pedindo o link para poder fazer a solicitação. Ó, se caso você não tenha feito o pedido ainda para que seja analisado o histórico de vocês, turma, é esse link que eu coloquei no chat agora, tá? vestibular.enac.edu.br/requerimento-aproveitamento. Lembrando que isso aqui é o pedido de análise, tá? Não é o pedido de lançamento. Vocês podem ver que esse site, ele sequer pede login. Por quê? Porque ele é um site aberto. Até então, quando a gente está falando de análise, você não precisa estar matriculado, por isso que ele é um site aberto. Agora, lançamento do aproveitamento de estudos, que é quando você já tem a sua análise feita, aí precisa ser feito dentro do seu portal do aluno, tá? Obrigatoriamente, que aí vai exigir o login, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o portal de serviços, né? A tela inicial do portal de serviços. Aí precisa fazer o login. Se quiser, depois eu mostro dentro do portal como que vocês fazem esse requerimento, tá? Beleza, turma? Então, pessoal, mediante esse documento aqui, ele é muito importante justamente por conta disso, porque esse cara aqui, o aproveitamento de estudos, ele é o norte, ele é a sua Bíblia, né, basicamente, do universo acadêmico. Porque é por aqui que você vai se guiando, olha, eu preciso fazer tal matéria, né, X disciplina, tal, legal, bacana. Pessoal, e é o seguinte, né, a gente está agora no mês de março, né, hoje é dia 9, e a partir de amanhã, basicamente, vocês já darão início no curso aqui na instituição. Amanhã é sexta-feira, então amanhã é a aula inaugural, tá? Vai ser uma apresentação da instituição, vamos apresentar alguns professores também, vamos apresentar toda a coordenação pedagógica da instituição, vamos conhecer a infraestrutura do ENIAC como um todo, então vocês vão conhecer os laboratórios, né, dos ambientes de estudo de vocês, tá? Tanto virtualmente como presencialmente aqui no ENIAC. E a partir de segunda-feira, propriamente dito, é o dia que vocês vão ter aula, tá? Então, essa próxima etapa agora que eu vou explicar para vocês vai falar justamente sobre como que vai funcionar o sistema de aulas, tá? Então, turma, é o seguinte, para todos os alunos que estão ingressando agora na instituição, é assim, todos vocês são alunos especiais, vocês já entenderam isso. Vocês têm aproveitamento de estudos, vocês não começam dos módulos iniciais, igual um aluno do zero, né? Então, vocês bem provavelmente são alocados no que a gente chama de módulos específicos,
O que é módulo específico, professor? É qualquer semestre que é diferente do primeiro, tá? Basicamente é isso. A gente chama de módulo específico qualquer módulo que é do segundo para frente, tá? E aí, turma, quando vocês são inseridos em módulos específicos, isso significa que você provavelmente vai entrar numa sala que já exista alunos, tá? Então, nessa sala de aula que vocês vão ser inseridos nos próximos dias, lá dentro vão ser raros os casos de aluno que está começando agora, tá? Vai ser bem raro mesmo. Então, bem provavelmente você vai ser incluído em uma turma que já tem alunos que provavelmente já estudam no ENIAC há pelo menos um semestre, tá bom? Então, como ferramenta de norte, é o seguinte: quem participou do treinamento de portal percebeu que quando a gente estava falando sobre como a gente aplica as matérias no ENIAC, né, falando um pouquinho aqui sobre a metodologia de ensino, vocês perceberam que o ENIAC ele trabalha de forma trimestral, tá? Alguém tem dúvidas de o que é esse trimestral que eu estou falando? Se quiser, eu explico aqui rapidinho o que é esse regime trimestral. Alguém tem dúvida do que é? Estou falando aqui alguma coisa, explica? Tá, vamos lá. Trimestral é o seguinte, pessoal. O semestre letivo, semestre da faculdade, ele vai de janeiro até junho, nesse exemplo, né? O semestre letivo da primeira parte do ano vai de janeiro até junho. O segundo semestre do ano, ele vai de julho até comecinho ali de dezembro, tá? Então, o semestre, o ano, na verdade, ele é dividido em 2 semestres, tá? Então, imagina que você pegou uma régua e partiu no meio. Então, esses são os semestres. Agora, pega esse pedacinho que você já tinha partido no meio e parte ele no meio de novo. Isso é o trimestre. Então, é a metade da metade, basicamente. Então, no ENIAC, a gente trabalha da seguinte forma. Você é vinculado a um semestre. Então, o que é um semestre? Vamos supor, é um grupo de matérias aqui do módulo, né? Então, um semestre, normalmente, ele tem 7 disciplinas, tá? E quando a gente fala que o ENIAC trabalha de forma trimestral, significa que é como se a gente passasse uma linha, uma régua aqui no meio e falasse, ó, em um trimestre você trabalha metade e no outro trimestre você trabalha a outra metade. Fez sentido essa explicação para vocês? É assim, eu expliquei de uma maneira bem simples, né? Mas eu vou diferenciar melhor aqui como funciona na prática. Mas conseguiu entender? Então, assim, você ainda está dentro do semestre. A diferença é que você foca temporariamente num grupinho de matérias e depois, quando você cumpre todas elas, você foca no outro pedacinho e assim você conclui o bloco por completo. Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Eu acho que eu nunca expliquei de uma forma tão simples igual me veio na cabeça agora, mas acho que deu para entender. Tá, beleza. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá, agora a gente começa a entrar nas especificidades, tá? Vamos acompanhando aqui comigo. Lembra que eu falei que quando a gente fala de um módulo, a gente tem normalmente 5 matérias e sempre tem uma matéria chamada projeto de alguma coisa e tópicos especiais de alguma coisa? Se vocês pararem para perceber, veja bem, ó, olha aqui, ó, tópicos especiais em energias renováveis e sustentabilidade, no exemplo, tá? Projeto em energias renováveis e sustentabilidade. Olha o nome do módulo, energias renováveis e sustentabilidade. Perceberam alguma coisa aqui? O nome da matéria de projeto é o mesmo nome do quê? Do módulo, né? E o mesmo nome da matéria de tópicos especiais também leva o nome do módulo. Tá certo aqui, pessoal? Conseguiram visualizar isso? Isso aqui, pessoal, acontece para qualquer curso, tá? Qualquer curso de qualquer área. Sempre vai existir um projeto integrador com o nome do módulo e também uma disciplina de tópicos especiais com o nome do semestre, tá? Então, agora trazendo aqui para a nossa cerejinha do bolo, né? Dentro do nosso trimestre. Tá, professor, você está explicando que trimestre é a metade de um semestre, mas e aí? Qual matéria acontece no primeiro tri e qual matéria acontece no segundo tri? Na real, a gente vai chegar nessa conclusão. É assim, turma, tudo que é tópicos especiais, vocês vão ter o semestre todinho. Então, independente de você estar começando agora,
de você ter começado em janeiro, de você ter começado em fevereiro, ou de começar só mês que vem, independente do início da sua faculdade, você vai ter uma disciplina que se chama tópicos especiais em alguma coisa, tá? E essa disciplina, ela acontece durante o semestre inteiro, tá? Então, desde o momento que você começar por essa matéria, você sabe que você vai ter ela até ali o finalzinho do mês de maio, comecinho do mês de junho, porque essa é uma disciplina semestral, tá? Todas as outras matérias que sobram dentro do módulo são matérias trimestrais, tá? Então, a única disciplina que acontece durante o semestre inteiro são disciplinas de tópicos. Todas as outras matérias, elas são trimestrais, então elas não acontecem durante o semestre inteiro. Então, algumas vão estar no primeiro bloquinho, no primeiro trimestre, e outras vão estar no segundo bloquinho, que é o segundo trimestre. Beleza? Ah, professor, mas qual matéria do primeiro tri, qual matéria do segundo tri? Aí, turma, cada módulo tem a sua ordem, tá? Aí não vou lembrar de cabeça, porque a gente tem mais de 80 cursos de graduação na faculdade, cada um com 5, 6, 7, 8, 10 módulos diferentes, e cada módulo ele tem a sua separação, tá? Mas um exemplo genérico aqui, vamos imaginar que seja assim, ó. Imagina que essas 3 primeiras matérias seja do primeiro trimestre, tá? E que essas outras 3 que sobrou aqui embaixo fosse do segundo trimestre. Vocês conseguiram visualizar que dentro de um semestre convencional que tem 7 matérias, a gente conseguiu separar um pedacinho num bloquinho, outro pedacinho no bloquinho, e como ficou sobrando uma matéria, ela acontece durante o semestre todo? Vocês conseguiram visualizar isso, pessoal? Tá perfeito? Aí tá legal na cabeça de vocês o que eu tô falando aqui sobre a separação trimestral? Sim ou não? Só um joinha. Eu estou ficando com medo. Ó o Vinícius, quem falta mais já leva falta? Não, Vinícius. Mas eu queria saber se entendeu o que eu expliquei. Leonardo, repete de novo. Léo, vamos lá. Ó, pensa comigo. Você tem um semestre letivo, tá? O que é um semestre letivo? São 6 meses do ano. Então, um semestre, janeiro até junho. Segundo semestre, de julho até dezembro, ok? Então, um ano ele é dividido em 2 partes. Agora, pega essas 2 partes e quebra ambas no meio. Então, você pega a primeira parte do ano, que vai de janeiro até junho, quebra lá no meio. Então, vai de janeiro até março, tá? A outra metadinha, de abril até junho, beleza? Tudo bem até aí, Léo? Então, você quebrou no meio, tá? Então, imagina que o semestre do ENIAC, que seriam os módulos, né? Então, os módulos, eles também são separados assim. Então, a gente vai ter 3 disciplinas, normalmente, tá? Falando, nós vamos ter 3 disciplinas que acontecem no primeiro trimestre. Temos também mais 3 disciplinas que acontecem no segundo trimestre e sempre uma matéria que acontece o semestre. Ela não é quebrada em pedacinhos, tá? Então ela acontece durante o semestre todinho. Tudo bem, Léo? Entendeu isso? Tá ótimo. Agora eu vou elevar um pouquinho aqui a dificuldade. Mas se isso ficou claro para vocês, vocês já entenderam 90% da trajetória de vocês aqui da instituição. Tá? Em tese sim, Juliana. Em tese sim. Imaginando que você faz em torno de 7 matérias por semestre, em um ano inteiro você cursa aproximadamente 14 disciplinas. Não está errado não essa afirmação, tá correto. Tá bom? Isso é aproximado, tá? Não é exatamente sempre assim. Isso é um valor aproximado, uma média, digamos assim. Tem semestre, ó, por exemplo, não sei se esse aqui, ó. Esse aqui deve ter mais que 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Esse semestre aqui, por exemplo, tem 8. Eu falei que 7 é uma média. Depende do curso, depende do módulo, mas o 7 é uma média, tá bom? Thaís, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você colocar isso no chat agora, tá? A gente não vai conseguir ver que você cursou personalidade 1 e 2 na Unixul.
isso aqui você tem que tratar no privado, lá no telefone com a gente, tá? Aqui no chat não é o caminho hoje, agora. Tudo bem? Chama a gente lá pelo WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Então, pessoal, posso partir pro passo 2 aqui? Tudo bem, Pro? Tudo bem. Tudo bom. Posso partir pro passo 2 aqui, turma? Entenderam a separação trimestral do ENIAC? Beleza. Posso fazer mais matérias se quiser dar conta? Esse assunto é complexo. Eu posso esclarecer essa dúvida no final, tá? Mas deixa eu explicar para vocês uma coisa, pra gente não misturar os assuntos. Mas guarda essa pergunta, se quiser me perguntar no final, eu respondo para você, tá? A resposta vai ser sim e não ao mesmo tempo. Eu explico melhor no final. Bom, pessoal, aqui já está começando a fazer mais sentido, né? Poxa, professor, eu tenho algumas matérias para fazer. Eu sei que dentro dos módulos, algumas matérias acontecem no primeiro tri, outras no segundo tri. Então, legal, bacana. Só que assim, pessoal, que mês que a gente está? A gente está no mês de março, né? Hoje é dia 9. Vocês vão iniciar amanhã, na aula inaugural, mas efetivamente vão ter conteúdos da partir do dia 13. Vocês concordam comigo? O que eu acabei de explicar para vocês, que como que funciona a divisão aqui do ENIAC? A gente separa aqui trimestralmente, não expliquei? E o primeiro trimestre, ele acontece de quando até quando? Quem que pegou na explicação? Quando que acontece o primeiro trimestre? Imaginando nesse primeiro intervalo do ano aqui. Vai de janeiro, perfeito. Vai até quando, Vinícius? O primeiro trimestre aqui da faculdade. Pega até março, perfeito. Ótimo. Não, Ismael, eu tô falando trimestre. Trimestre, não semestre, tá? Trimestre. Vai de janeiro até março, certo? Só que assim, vocês estão conseguindo entender onde eu vou querer chegar agora? Vocês estão começando em março, pessoal. Faria sentido eu colocar para vocês alguma disciplina que já está acontecendo desde janeiro? Não faria sentido, né? Não, seria ruim, vocês não concordam? Ótimo, o pessoal tá começando a entender. Então é assim, pessoal, fique claro uma coisa para vocês. Ninguém aqui da secretaria vai ser maluco e falar assim, olha, a Velise, ela vai começar agora aqui no ENIAC, no mês de março, vou colocar para ela uma matéria que está tendo aula desde janeiro, né? Porque provavelmente vocês iam ter um mini infarto aí, né? Você fala, poxa, eu entrei agora, já tenho que fazer uma prova amanhã. Seria, né, um pouco ruim. Não estou dizendo que vocês não seriam capazes, tá? Eu tenho plena certeza aqui que todo mundo tem capacidade para isso, mas não é uma coisa que pedagogicamente seria bacana. Então, pessoal, como que a gente vai trabalhar, tá? Para que vocês façam essas disciplinas a partir de agora. Vamos lá. Turma, para vocês que estão iniciando agora, o nosso próximo trimestre, tá? Então, o nosso próximo trimestre, ele vai começar a partir do dia 27. Tá? Então, no dia 27 de março, seria basicamente daqui 2 semanas, né? Hoje é quinta-feira, mas imagina que já é segunda-feira, tá? Quando vocês de fato começarem. A partir do dia que vocês começarem a estudar aqui no ENIAC, vai dar 2 semanas contadas. Então, 3 é uma segunda-feira. Vai ter dia 20. Vou até abrir meu calendário aqui para mostrar para vocês, ó. A gente tá dia 9, né? Dia 13 vocês começam. Aí tem, dia 20, então aqui é uma semana, né? Dia 20, outra semana. Aqui no dia 27, já é o início do próximo trimestre. Então, não faria sentido colocarmos para vocês uma disciplina que está acontecendo desde janeiro, sendo que na data efetiva de início de vocês teriam basicamente 2 semanas para poder cursar a disciplina, né? Então, o que a gente bolou aqui para vocês? Para vocês que estão iniciando agora, para os alunos, tá? Especificamente, que é a grande maioria, vocês vão cursar uma disciplina chamada Carreiras, tá? Então, nesse intervalo dessas 2 semanas aqui, seria a semana do dia 13 até o dia 17, da semana do dia 20 até o dia 24, às terças e quintas-feiras, vocês vão ter aula de Carreiras, tá? Que é uma disciplina fantástica, turma, fantástica. É assim, muitos aqui
fazem o curso porque eventualmente se espelham na área, é uma área que vocês gostam, mas eu tenho certeza absoluta que vocês nunca fizeram um diagnóstico tão profundo que tem dentro dessa disciplina chamada carreiras, tá? Que é essa matéria aqui, ó. Então, a grande maioria dos alunos que estão aqui presentes, inclusive, vocês não têm dispensa dessa matéria, tá? Porque essa matéria ela é muito específica, ela só acontece na nossa grade curricular. São raras as vezes que vocês têm ali alguma disciplina que tenha equivalência pedagógica com o conteúdo dessa unidade curricular aqui. Salvo exceção se você eventualmente já estudou no ENIAC, né? Porque se você já estudou no ENIAC, provavelmente você já fez essa disciplina aqui, tá? Mas na grande maioria aqui, 99%, vocês vão cursar essa disciplina, tá? Então, o professor Igor, inclusive, junto com o professor Fukunaro, vão fazer 4 encontros com vocês. Então, vocês vão ter aula dia 14, dia 16, dia 21 e dia 23, tá? No horário que vocês se matricularam, tá? Então, para os alunos da modalidade presencial e da modalidade híbrida, né, online, etc., vocês farão 4 aulas de carreiras, uma dia 14, 16, dia 21 e dia 23, terça e quinta, nessas 2 semanas, que vai ser exatamente no horário de aula que vocês se matricularam. Para os alunos da modalidade 100% EAD, tá, que aí já engloba alunos da rede de polos, etc., vocês têm apoio aos sábados, tá? Porque como 100% EAD não tem aula ao vivo nem presencial durante a semana, aí nos 2 sábados aqui, que seria do dia 18 e do dia 25, vocês têm os apoios, né, dos professores de projeto para discutir sobre carreiras. Mas para os alunos 100% EAD, a matéria de carreiras ela é adaptada para que você faça essa interação pela plataforma mesmo, tá? Então, essa disciplina aqui, turma de carreiras, ela é uma disciplina que ela faz esse diagnóstico profundo sobre quem é você profissionalmente. Então, você vai saber aquilo que você precisa trabalhar, porque, ó, não sei se vocês sabem, tá? Aqui no ENIAC, a gente tem uma agência de empregos, tá? A gente recebe muita vaga, pessoal. Mas sabe qual que é o grande problema da gente, eventualmente, às vezes, não conseguir empregar a pessoa dentro de uma oportunidade de trabalho? É uma coisa chamada qualificação, pessoal. A gente tem um grande gap entre aquilo que a empresa precisa e aquilo que o aluno, né, ou a pessoa, ela tem. Então, normalmente, essas competências elas são construídas conforme você vai vivenciando a sua jornada profissional, tá? Então, essa matéria do Carreiras, ela é legal por causa disso, porque ela fala para você, por exemplo, aqui que nem o Leonardo, né, que tá falando aqui no chat com a gente, Léo, você precisa melhorar isso aqui no seu âmbito profissional, já que você quer seguir essa carreira de engenharia, por exemplo, tá? Então, ela faz esse diagnóstico, esse raio-x dentro de você. E além disso, você termina essa matéria já com um direcionamento. Então, olha que interessante. Eu, durante a minha trajetória, quando eu fiz também essa disciplina, apesar de eu ser engenheiro, eu percebi que eu tinha alguns pontos para melhorar, por exemplo, comunicação, da parte de empreendedorismo, por exemplo, né? Mas que eu tenho um pezinho muito forte no sentido de inovação. Então, olha que legal, você consegue, inclusive, trabalhar dentro do seu pessoal os pontos fortes e fracos ali do seu currículo, tá? Então, essa disciplina aqui é as que vocês terão nesse primeiro momento, tá? Nesse intervalo, a partir da semana do dia 13, tá ok? Essa é a primeira disciplina, tá? A segunda disciplina, pessoal, são as matérias que nós chamamos de tópicos, tá? Tópicos especiais, que são as disciplinas de práticas. Então, toda vez que vocês olham dentro da grade lá curricular de vocês, eu estou usando esse caso aqui só de exemplo, né? Mas toda vez que vocês olham a grade curricular de vocês olham a matéria chamada tópicos especiais, vocês já sabem que essa matéria é uma matéria de prática. Então, é você colocar literalmente ali a mão na massa, você executar aquilo que você está aprendendo. Então, como essa disciplina ela é a única matéria que é semestral, né, ela não faz essa divisão primeiro tri, segundo tri, como ela é semestral, vocês não têm nenhum entregável para fazer dela agora, tá? E na grande maioria das aulas são desafios diários, né? Então o professor ele propõe um desafio naquela aula, né, naquele dia, os alunos cumprem aquele desafio e aí vocês vão avançando essas etapas, tá? Então
Essas duas disciplinas, que seria do Carreiras e as disciplinas de práticas, são as duas disciplinas que vocês vão ter entre o dia 13 até o início, né, dessa semana aqui, do dia 27. Por quê? No dia 27, especificamente, vai começar o segundo trimestre, tá? E vocês farão todas as disciplinas do segundo trimestre. Então, vai ser 2 matérias de fundamentação, digamos assim, tá? 2 disciplinas e mais uma matéria de projeto. Porque quando a gente separa trimestre aqui, turma, eu até esqueci de falar esse detalhe. Quando a gente separa por trimestre, a gente sempre tem 3 disciplinas que rodam no primeiro tri e 3 disciplinas que rodam no segundo tri. Né? Faz até uma alusão, né? De trimestre 3, né? Mas é exatamente 3 disciplinas. Dessas 3 matérias que acontecem dentro dos trimestres, 2 são matérias de fundamentos e uma sempre vai ser de projeto. Você apresentar alguma coisa, tá? Então, primeiro trimestre, o que acontece dentro do primeiro trimestre? 2 matérias de fundamentos, uma de projeto. Segundo trimestre, o que acontece no segundo trimestre? 2 matérias de fundamentos e uma de projeto também, tá? Ah, professor, e a matéria de prática? A matéria de práticas acontece durante esse período todo. Beleza? Tudo bem? Então, alunos da modalidade presencial e híbrido, vocês têm aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. Como que funciona a separação dos dias de aula? Um dia da semana é aula das disciplinas de fundamento. Então, imagina que dentro do trimestre você tem 2 matérias de fundamento. Essas disciplinas, essas 2 matérias, você vai ter aula delas uma vez na semana. Tá? A matéria que é projeto, dentro do trimestre, são mais 2 dias. Então, com isso, a gente já tem 3 dias da semana. Tá? E a matéria de práticas, que fica o semestre todinho com vocês, são outros 2 dias de aula. Ok? Então, com isso, a gente tem os 5 dias da semana. Só que, como vocês não farão as disciplinas do primeiro trimestre, ou seja, eu estou falando das 2 matérias de fundamentos e uma de projeto, então vocês vão fazer 2 aulas de carreiras, que vai ser as segundas, as terças e quintas-feiras, né, igual eu expliquei anteriormente, e também mais 2 aulas de práticas, né, porque são as matérias de tópicos. Tudo bem? Quando entrar o segundo trimestre, a partir do dia 27, aí vai voltar a ficar preenchida a semana toda de vocês novamente. Porque aí vai ter matéria de fundamento, matéria de projeto e matéria de práticas, tá bom? A carreiras vai ter acabado, porque vocês vão ter aula dia 14, 16, 21, 20 e 23. Acabou carreiras. Na semana do dia 27, aí volta a ficar a agenda cheia novamente. Pessoal, entendeu aqui? Tudo bem? Sobre essa questão da matéria do primeiro tri, segundo tri, o que vai acontecer com vocês daqui para frente, tudo certo? E se não entregar as disciplinas do primeiro trimestre? Felipe, não é que você não está entregando as disciplinas do segundo trimestre, você não está fazendo agora a matéria do primeiro trimestre. Você não vai ser associado a disciplinas do primeiro trimestre. Elas são matérias a cursar como qualquer outra. Então você vai fazer em um outro momento. Tudo bem? É a mesma coisa que eu falar para você. E as matérias dos outros semestres que você não foi vinculado? Você vai fazer em algum outro momento. Tá? Legal. Ah, e o pessoal do EAD. E o pessoal do EAD é a seguinte, turma. Vocês têm aula todo sábado, né? Para falar sobre projeto integrador. Então, para a turma do 100% EAD, o Carreiras, vocês vão poder ter apoio dos professores de projeto nos 2 sábados, do dia 18 e do dia 25, tá? Mas a partir do dia 27, que é quando você de fato vai começar as disciplinas do segundo tri, aí os projetos integradores vão começar a acontecer normal também aos sábados, tá? Então vai ter o projeto integrador, que vai acontecer junto com as disciplinas do segundo trimestre, e você tem esse apoio aos sábados, tudo bem? Nada muda. Para o aluno de EAD, ele acaba menos sentindo, né? Porque o apoio dele sempre foi aos sábados, então não muda, né? Apesar de a gente estar separando aqui primeiro e segundo trimestre, o aluno de EAD acaba que não fazendo tanta diferença, porque não vai mudar a ser aos sábados, né? Tá bom? Alguma dúvida aqui, turma? Ó, eu vou falar um negócio para vocês, pessoal. Tem tem um sisteminha, né? Que é bem legal, inclusive, no portal de serviços, tá? Que se chama quadro de aula. Esse recurso, eu mostro aqui no final para quem não tiver visto ainda, ele fala os dias da semana que você tem aula, de qual matéria, né? E ele fala também
qual que é o nome da disciplina, qual que é o nome do professor, e se a matéria for presencial, ele fala qual que é a sala de aula. Então, para vocês que são da modalidade presencial, vai estar aparecendo lá os 2 dias das matérias de práticas, né? Que vocês já vão começar já a partir de agora. Então, vai ter os 2 dias da semana. Pode ser qualquer dia, pode ser segunda, pode ser quarta, pode ser sexta. Às vezes pode até coincidir com a matéria do Carreiras, tá? Não se assustem com isso, é normal. É o próximo tópico aqui que eu vou explicar. Mas vai ter lá o dia da semana, segunda a sexta. Quando que é minha aula de práticas? Vai estar lá no quadro de horário. Matéria tópicos especiais. Aí você sabe que aquilo ali é o dia de práticas, né? E vai estar lá o dia da semana e o horário, que é o horário que você se matriculou. E, né, para os alunos da modalidade híbrida, a mesma coisa. A diferença é que não aparece sala, né? Porque o aluno da modalidade híbrida, ele assiste ao vivo. Beleza? E do aluno EAD, o quadro de horário, ele não aparece nada na semana, de segunda a sexta. Ele só aparece de sábado, que é o dia do encontro para apoio junto com os professores, que acontece das 8 até meio-dia. Tá bom? Beleza, turma? Tudo bem até aqui? Sou do EAD, vou cursar carreira em 2 sábados, exatamente. É uma disciplina relativamente simples, tá, Cleiton? Mas ela é uma matéria que você vai ter que dar muita informação pessoal sobre você. Inclusive, turma, quando vocês estiverem fazendo essa disciplina, seja o mais sincero possível. Porque vocês só vão ter esse diagnóstico sobre quem é você profissionalmente se de fato as perguntas que estiverem lá você responder de forma sincera, tá? Não eventualmente desvirtuar ou desmascarar alguma situação que você passaria, tá certo? Então tenta responder aquilo ali de forma bem espontânea mesmo. EAD tem material impresso, vai ser tudo digital? Tem material impresso também, Samuel. Sábado será presencial? Não, Érica. Você pode vir presencial se você quiser, tá? Mas não ocorre normalmente presencialmente, você assiste online. Tá? Pessoal, posso seguir só para a última pauta aqui, para a gente poder liberar aqui para dúvida, e aí a gente mostra dentro da plataforma. Só queria falar um último tópico aqui que não é tão menos importante, né? Ele é importante também, mas eu deixei ele por último porque ele, de fato, só faria sentido se vocês entendessem esse universo aqui, tá bom? Tá, vamos lá. Turma, é o seguinte. Toda vez que a gente tem isso aqui, que a gente chama de aproveitamento de estudos, eu peguei justamente esse caso aqui de exemplo, porque ele é uma situação que bem provavelmente vai acontecer com vocês também, tá? Porque aqui, vocês estão vendo, tá muito bonitinho isso aqui, vocês concordam? Ó, o módulo inteiro a cursar, né? Ou quando tem dispensa, o módulo inteiro dispensado. Mas vocês já pararam para refletir? E se eventualmente eu não tivesse dispensado o semestre inteiro? Né? O que acontece comigo? E isso é normal. E vocês podem ver que, ó, aqui para baixo já começa a aparecer esse tipo de coisa. Olha que interessante, ó, um módulo qualquer aqui. E esse aluno de exemplo, ele tem, ó, 2 matérias dispensadas e as outras a cursar. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, que eu expliquei para vocês, faria muito sentido e funcionaria muito bem se todos os alunos tivessem dispensas assim, né? Por completo. Mas isso aqui é muito difícil, na verdade, turma, para ser bem sincero, porque para a gente conseguir fazer uma dispensa de todas as matérias do mesmo módulo, significa que a pessoa ela tem que ter feito exatamente esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo, e assim sucessivamente, tá? O que na grande maioria não é o que acontece de fato, né? Quando acontece isso, turma, e vai acontecer provavelmente com vocês, isso daqui tem um nome dentro do ENIAC. E aqui a gente tem essa mania de falar essas gírias ENIACianas, tá? Isso daqui a gente chama de enturmação diferenciada. Olha que nome maluco, né? Mas a gente chama isso aqui de enturmação diferenciada. Por quê? Porque quando acontece isso, pessoal, imagina num exemplo aqui, que é que esse daqui eu não sei se vai acontecer algum semestre assim, tá? Mas vamos imaginar aqui, ó. Vamos pensar que tudo isso aqui está dispensado, daqui para cima. Só tem 2 matérias para fazer desse módulo, tá? Um exemplo tosco aqui. Vocês acham justo uma pessoa pagar um semestre todo e fazer só 2 matérias? Não é legal, né? Ou tem alguém que concorda? Eu não concordaria. A Evelise, ela sempre vem comigo. Ó, o Felipe dando um joinha para baixo aí. Então, não é legal, né?
Então, vocês concordam comigo que se acontecesse uma situação em que você tem praticamente todas as matérias do módulo dispensada e só 2 a cursar, você concorda que a gente precisaria eventualmente pegar matérias de algum outro lugar para poder encaixar para vocês? Seria o caminho mais óbvio, né? Pô, professor, só tem 2 matérias para fazer nesse módulo, beleza, coloca essas 2 aí, e aí a Revelise faz a revolução. É isso ou desconto? Então, o óbvio seria justamente isso, né? Encaixar essas 2 matérias aqui e tentar buscar alguma outra disciplina aqui para completar a grade de vocês. Esse é o natural das coisas. E, de fato, aqui a gente faz isso, tá? Quando acontecem situações assim, turma, e eu imagino que aqui muitos terão essa vivência, não precisa se desesperar, tá? Por quê? Porque a secretaria já faz isso. A secretaria ela sempre mantém ali a quantidade de matérias uniforme. Então, se porventura a secretaria se deparar na hora que você formalizar lá o teu aproveitamento, na hora que ela estiver vinculando as matérias para vocês, e ela se deparar em situações assim, em que eventualmente não tem a quantidade de matéria suficiente para que o aluno faça o semestre, naturalmente eles vão procurar disciplinas de outros módulos, tá? Só que assim, pessoal, a gente também tem que ter o bom senso, né? A gente está falando de uma instituição que tem aí por volta dos seus 10 mil alunos, tá? Então é por óbvio, eu não tenho todos os semestres de todos os cursos acontecendo a todo momento. Isso significa que eu tenho salas de aulas em momentos específicos, né? Então, um exemplo aqui. Primeiro semestre, eu sempre vou ter sala de primeiro semestre? Óbvio, eu sempre tenho sala de primeiro semestre porque eu sempre tenho aluno entrando na faculdade. Mas é a mesma condição de eu falar de uma sala de um 8º semestre da vida? Não é sempre que eu vou ter uma sala de 8º semestre, por exemplo, tá, turma? Então, quando a secretaria faz essa separação para vocês, entendam o seguinte: eles vão sempre encaixar as disciplinas, mas eles sempre vão fazer isso na medida em que há turmas disponíveis para que a gente consiga inserir vocês. Estão entendendo? Então, eu coloquei 2 matérias aqui desse módulo, beleza. Aí a secretaria vai buscar outra sala, que vão ter outros alunos, né, que são de outros professores, para tentar encaixar vocês. E aí vocês vão ter essa, é por isso que se chama assim, né, enturmação diferenciada. Por quê? Porque vocês estão fazendo matérias de módulos diferentes. Então está sendo agregado turmas diferentes para a mesma pessoa. Isso é absolutamente normal, tá? E vocês têm que entender que essa jornada é passível de acontecer isso, tá? Não é um problema, na verdade, que bom que isso acontece, tá certo? O ENEAC sempre mantém a agenda cheia? Sempre, Léo, sempre. Completa todos os horários? Então, aí é uma coisa interessante, Léo, que você tocou num ponto bacana. Pessoal, quando a gente vai fazer, tá, a separação de horário de aula, sala de aula, dias da semana, a gente sempre faz isso, turma, por sala. Então, por exemplo, eu tenho a sala aqui do pessoal da saúde, né, que está fazendo o 2º módulo. Esqueçam o nome de matéria aqui, pessoal. Isso aqui é só exemplo para vocês fixarem na mente de vocês. Quando a gente está fazendo essa separação durante o início do semestre letivo, a gente fala assim, a matéria tal vai acontecer às segundas-feiras, um exemplo. A matéria tal vai acontecer às terças e quartas, né? E assim sucessivamente. Então, quando a secretaria constrói, junto com a gente da coordenação, o quadro de horário de todas as salas de aula, obviamente a gente não faz isso pensando que o Joãozinho vai ter a matéria A dispensada ou a matéria C a cursar, tá? Então, quando a secretaria encaixa vocês em turmas diferentes, se for o caso, se acontecer, ok? Se acontecer, bem provavelmente eles vão tentar encaixar nos dias que vocês têm vago. Né? Então, poxa, professor, eu tenho 2 dias da semana vago porque eu não faço aquela matéria. Beleza. A secretaria vai tentar encaixar de uma outra sala naquele dia que você está à disposição. Mas existe uma possibilidade de não ter essa oferta, né? De às vezes a matéria não encaixar ali certinho com os dias vagos, né, que você teria. Aí, nesse caso, a secretaria sempre fica buscando um plano alternativo. Tentar colocar, às vezes, tá, turma? Aqui eu estou supondo, pelo amor de Deus, tá? Não estou batendo martelo falando que vai acontecer isso, tá? Então, a secretaria, ela busca alternativa. Olha, essa matéria aqui não tem, então vamos ter que colocar aqui em outro horário, né?
Ou, às vezes, acontece de a matéria ela ficar com um pequeno... às vezes dá uma pequena coincidência ali de horário, tá? Se acontecer isso, turma, saibam o seguinte, ó, vocês sempre têm o contato nosso da tutoria, né, que eu coloquei 2 vezes aí no chat, que vocês podem conversar conosco lá, e às vezes a gente pode até achar um meio alternativo, né, uma outra situação. Você fala, poxa, professor, será que não tem nenhuma outra matéria para encaixar? Tudo bem, isso é caso muito específico, né, casos individuais, não é com todo mundo que vai acontecer isso. Na verdade, é 1% da grande massa que, de fato, sofre esse tipo de situação. Então, aí você pode chamar a gente no WhatsApp e a gente faz junto ali algum ajuste fino, né, de tentar encaixar alguma matéria ou outra, tá? E aí, pessoal, se eventualmente foi esgotada todas as possibilidades, mesmo assim vocês não ficam sem matéria, né? Se vamos supor, não tem mais o que fazer, não tem mais turma para achar, não tem mais sala, mesmo assim a gente faz uma adaptação aí de tentar fazer uma coisinha ou outra EAD, tá? Então ainda assim, se tudo der errado, ainda tem solução, tá certo? Só para vocês se sentirem bem assistidos. Tudo isso a gente briga do lado de cá, tá? A gente que eu falo, coordenação, secretaria, a gente ajusta tudo isso. Isso não é uma coisa que você vai precisar quebrar a cabeça, tá, gente? Eu estou explicando aqui a situação porque é o que provavelmente acontece na vida acadêmica de um aluno que tem aproveitamento de estudos, né? Mas isso aqui normalmente já é resolvido e já é colocado para vocês já a solução, tá? É claro que você pode sim, eventualmente contestar ou querer falar alguma coisa a respeito, ou querer, enfim, argumentar, não há problema nenhum, né? Afinal, a gente vive numa democracia, todo mundo tem poder de opinião, tá certo? Beleza, pessoal? Entenderam aqui, então, informação diferenciada. Olha, a gente conseguiu falar bastante coisa. Entendemos como que faz a solicitação do aproveitamento, aliás, para que serve, né, a solicitação de análise. Entendemos como que é o passo 2, que seria quando a gente valida essa informação na secretaria e o porquê é importante fazer essa validação na secretaria, tá? Que é de responsabilidade de vocês isso, tá, gente? Sempre tenham isso na mente. Terceira coisa, a gente viu aqui também que dentro da separação do ENIAC, a gente tem distribuição de trimestre, né, que é feito dentro do semestre, tá? Então, por óbvio, a gente não vai ter disciplina agora do primeiro trimestre para vocês, que estão começando agora no dia 9, no dia 10, né? Primeira aula amanhã, ok? Que mais que a gente falou? Falamos também sobre a distribuição das disciplinas, como elas acontecerão nessa semana de integração de vocês. Eu estou chamando essas 2 semanas de semanas de integração, tá? Vocês vão fazer carreiras junto com matérias de práticas e a partir do dia 27 voltam a ter agenda cheia novamente, né? E por último agora, o 5º ou 6º tópico, falamos sobre essa mesclagem de turmas, se acontecer, né? Então existe sempre um plano alternativo. Então, eu espero que tenha feito muito mais sentido agora que a gente tocou nesses pontos, para vocês entenderem que tudo isso é uma coisa que a gente já previa, que a gente já ajusta, né? Eu só acho muito importante explicar, eu gosto sempre de deixar tudo muito claro para o meu aluno, para que eventualmente não ocorra do tipo, mas ninguém me falou, não. Aqui a gente sempre troca uma ideia e, acima de tudo, a gente sempre se coloca à disposição também, tá? Para quem vem de outra faculdade, eu acho que bem provavelmente vai sentir isso de diferença logo de cara. Aqui vocês são assistidos por alguém. Então, vocês, em um momento que você precisa perguntar e que você precisa questionar, sempre vai ter alguém ali que vai te atender e te ouvir, tá? Então, para quem já vem de outra instituição, bem provavelmente a primeira coisa que vai perceber é isso. Poxa, aqui eu consigo falar com alguém e alguém entende o meu caso, né? Diferente do que eventualmente tem em outro lugar. Então, muito obrigado, tá, pessoal, para quem entendeu aí. Eu vou fazer uma revisão aqui de portal agora, para quem eventualmente não sabe como é que funciona a plataforma. Vou revisar alguns pontos aqui sobre o sistema de avaliação, né, como é que funciona ali a realização das tarefas de fato. Vou passar um pouquinho aqui também no portal de serviços. Eu sei que a grande maioria aqui já fez treinamento de portal, então quem já fez treinamento de portal não precisa fazer novamente. Eu vou explicar a mesma coisa que eventualmente já fizeram anterior, tá? Mas basicamente é isso, turma. Espero que tenham entendido. Eu acho que antes de começar aqui a revisão da plataforma, vamos fazer um negócio aqui legal.
Se alguém tem alguma dúvida disso que eu expliquei, né, até agora, quiser tocar nesse assunto agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por ordem aqui de chamada, e aí a gente vê quem levantou a mão primeiro, tá? E aí dessas pessoas que levantaram a mão primeiro, a gente manda dúvida no chat aqui, e aí a gente esclarece, tá? Só que assim, pessoal, vamos lá, bom senso, tá? Não vou tratar aqui dúvida específica, de caso específico, né? Isso aí a gente trata no privado, não é momento para tratar agora, ok? Então vamos lá. Só 3 pessoas levantaram a mão, tudo bem. Primeiro é o Vinícius Carvalho, que está na ordem aqui. Fala, Vinícius, se quiser colocar. Já faz o seguinte, ó, quem já levantou a mão, já escreve a dúvida, já deixa pronta aí no chat, para na hora que eu chamar, já manda, tá? Melhor, fica mais dinâmico. Vinícius, pode colocar sua dúvida aí no chat, tá? Para nós.